Certo, estamos aqui na exposição do governo dedicada a gatos, feitos por artistas internacionais que têm livros publicados em todo o mundo, de várias nacionalidades, vários países. E bem, como estamos a chegar à altura do Natal, achei interessante fazer esta exposição. Toda a gente gosta de gatos, não é? Esta minha gatita eu vi que perdi há pouco tempo e o artista argentino Mr. Ed fez aqui um fantástico póster baseado numa fotografia da minha gata e eu. Aqui é um projeto autobiográfico, relativamente biográfico, com a ajuda de vários artistas internacionais. Isto é fantástico e até inclusive fez aqui o design também para o texto que acompanha a exposição. Aqui podemos ver alguns artistas da Argentina, Brasil, Croácia, Grécia, Espanha, Portugal, Polónia, Suécia, UK e USA. Mas temos aqui as páginas de uma história que eu estou a fazer com 10 artistas, na qual também os gatos têm muito impacto. Vamos a ver agora os próximos, porque estamos no Natal e toda a gente gosta de ver. Dentro não entender. Aqui temos um conjunto de vários artistas internacionais, alguns que publicaram em livros, nem por isso. Mas acho curioso ver estes artistas todos aqui expostos desta forma. Mas aqui temos aqui Alcatena, que é argentino, e é um autor com inúmeros livros na Argentina. Trabalhou para Pacman, trabalhou para o Lanterna Verde, trabalhou para várias editoras. E ele fez um desenho com vários gatos vestidos como se fossem pessoas, que eu acho inacreditável. Tivemos o Daniel Esteves, que também é um autor espanhol, que fez um gatito curioso, estilo uma aguarela, meio esboço. Temos Pedro Espinosa, que também editou vários livros, e também em antologias, um autor espanhol. Aqui temos um personagem que se chama El Loco, com gatos também, com algo aqui. Até vemos o gato da Alice no País das Maravilhas. Aqui temos o Costa, que é um autor espanhol, um ilustrador conhecido em Espanha, que também fez aqui 2 gatitos. Aqui temos a Dulce Escribano, que é uma fotógrafa espanhola, que tem uma história muito interessante para contar acerca deste gato que eu já falei no vídeo anterior, chamado El Rei della Obra. Aqui temos um dos melhores autores de banda desenhada de sempre, até inclusive artista, que é o Jorge Prato, que é norte-americano, e também havia um gatito pequenino, que eu acho fantástico. Temos o Nicolas Krizan, que é um artista sueco, também de banda desenhada, que fez uma página também com gatitos. Para mim ele é um mágico. Aqui temos o Paulo Pinto, que fez uma caricatura minha com um gato. E acho curioso, o Paulo Pinto também já foi publicado em jornais, revistas, agora também está a fazer para sites sobre música, inclusive. Aqui temos o gato que o artista argentino Mr. Ed, que foi a pessoa que concebeu o póster, que também desenhou. Aqui temos um gato fantástico do artista croata Daniel Zuzel, que é um ícone e um dos mestres da banda desenhada contemporânea. Aqui temos também um gato de outro artista argentino chamado Santiago Caruso. Eu acho o trabalho do homem incrível, dá para ter mais ou menos uma noção de quem é que ele é. Acho que como o trabalho dele é. Aqui temos a Patrícia Breccia, que é filha do Alberto Breccia, que tem um traço fabuloso, adora gatos, tem inúmeros gatos e acho o trabalho dela fascinante a todos os níveis. Aqui também temos o artista Fer Calvi, argentino, com inúmeras publicações, também na Argentina, fez um gatito hiper curioso. E temos o artista espanhol Eduardo Alvarado Sánchez Cortés, que é um artista plástico espanhol muito conhecido. Aqui temos o Ruben Pellegero,
E então este é o seu primeiro gato, e é aqui que eu acho as coisas interessantes. Este é o seu primeiro gato e esta história nunca foi inédita. O Governo Pelezeiro é um artista de banda desenhada bastante conhecido, que neste momento até inclusive fez a sequela do Corto Maltese do Hugo Pratt, junto com o Juan Diaz Canales, e ele disse que algum dia gostaria de publicar esta história, que eu acho fantástico e curioso. Aqui temos um artista brasileiro chamado Carlos Ferreira. Tem inúmeras publicações e livros também no Brasil. Fez dois gatitos com um estilo bastante peculiar. Adoro da forma como eles se lambem e tudo. Parece que estão numa constante boêmia, como o próprio café se chama. Aqui temos outro artista brasileiro, o Barão, que também tem publicações no Brasil acerca de mulheres fatais e coisas desse género. Também é um artista que trabalha comigo ali nas páginas que já mostrei há bocadito da Valentina, que eu estou a escrever com ele. E vamos ver quando é que vai ser essa história. Vai demorar algum tempo, mas as coisas levam o seu tempo a ser feitas. Aqui temos o artista brasileiro, Éder. Então acho incrível, fez um trabalho genial, um gato a coçar-se. Então, a lamber-se. Então acho o trabalho dele bastante simples, bastante limpo. Gosto bastante. Aqui temos um artista espanhol bastante estilizado, seguir. Fez-me aqui a mutação do gato. Basicamente é a mutação do gato. É a forma como eu vejo. Chamado Joaquim Aldeguer, o qual eu adoro. Aqui temos um artista português chamado Derradé. E então ele tem inúmeros livros também, publicados em Portugal pela editora Polvo. Fez um gato simples, normal, um gato preto, e eu gosto muito do trabalho dele, que geralmente é alegre e motivador ao mesmo tempo. Aqui temos também o gato da artista também espanhola Sandra Hernandes, que também está a fazer uma banda desenhada comigo, da Valentina, e este aqui é o gato da Sandra Hernandes, que eu acho curioso também. Bem, aqui temos também um gato de uma história de um artista grego chamado Colin Chrysalis, que se inspirou no gato do Morrissey, o vocalista dos Smiths, para fazer uma história sobre gatos e que vai ser publicada agora. Aqui temos também outro desenho de um gato de um artista sueco chamado Emil Gunnar, que é curioso, que é o gato dele, e inclusive ele esteve aqui no Porto há uns anos, calculo eu que não era. Aqui temos Miguel Almagro, que é um artista espanhol, que também desenha um gato fantástico, que eu acho imensa piada. Aqui temos um artista sul-coreano chamado Sid Young, que vive em Londres, que também tem livros publicados, um artista contemporâneo, com dois gatos a beijarem-se, acho curioso. Aqui temos um gato também da artista polaca Madalena Minko, que também faz histórias da Valentina com argumento meu, e este é o gato dela mesmo. Temos outro gato, um artista brasileiro chamado Alex Corocolvas, que é fotógrafo e acho que é um dos melhores fotógrafos contemporâneos. Aqui temos outro gato de um artista norte-americano, que também publicam várias bandas desenhadas para a Vertigo e outras editoras americanas. Aqui temos um gato também do artista brasileiro Carmen Rocha, que tem imensas publicações no Brasil, inclusive também em Portugal. Já foi editado através da Polvo. Acho fantástica a disposição do gato, olha para as fotografias. Aqui temos um gato de James Harvey, que é um artista britânico. Um gato atómico, achei piada.
à forma como ele desenhou o gato. Também é um artista com publicações também na Image, na DC, já desenhou Robin há pouco tempo. Temos um artista também espanhol chamado Javier Olivares, que vai ser publicado também na editora para a qual eu trabalho, que é a Fantagraphics, e esta ilustração já apareceu também em livros e publicações, já tem montes e montes de publicações em Espanha. Aqui temos um gato também do Nicodemo Cabal, um artista polaco, o qual acho genial. Aqui é outro gato de um artista espanhol chamado Pedro Rodrigues, também tem inúmeras publicações em Espanha, ilustrações e tudo, também acho incrível. Temos um gato da colorada Manjox, esta é a gata dela mesmo. E então ela lançou agora um livro sobre o Aramo Arménio com o Abel Alves, uma desenhada que acho curioso. Aqui é Alexander Sanguinetti, humano. Faz um trabalho fantástico com os gatos. Um trabalho único. Aqui temos também o José Luís Ágreda, que é um artista espanhol, bem conceituado, com inúmeras publicações, faz inúmeras ilustrações para a Espanha. E fez montes e montes e montes de gatos verdes, junto com a mulher verde também. Aqui temos o Fernando Beltrán, que também é um artista conceituado argentino, e que também tem inúmeras publicações na Argentina. Temos o Tony Benavides Galard, também é um artista conceituado em Espanha, a nível da ilustração e a nível da banda desenhada. Aqui voltamos a ter o Tony Rocha. Aqui temos o Brian Biggs, que é um autor também da ilustração, da banda desenhada. Aqui, inclusive, eu conheci pessoalmente aqui no Porto, num salão de banda desenhada que era feito aqui. E ele é hiper simpático e é um artista norte-americano. Temos um artista catalão chamado Paulo Mazip. Acho curioso a forma como ele me mandou aquele gato. Aqui temos um gato do Rodrigo, um artista conceituado também argentino. E aqui temos um gato de um mestre da banda desenhada, do qual trabalho do Júlio Trepa, que na coleção que está a ser feita na Fantagraphics. Penso que a nível da exposição está tudo dito. Agradecimentos especiais ao Daniel Castro, ao Pedro, que me serve todos os dias cafés, às senhoras aqui também do Café Boêmia. Espero que toda a gente goste da exposição. Este é um dos cafés mais bem frequentados e com mais movimento da cidade do Porto. E um agradecimento especial à amiga, ao artista Mr. Ed, pelo trabalho que fez com cartaz de tudo isso. E mais em concreto, claro, à minha gatinha ele, que foi a minha musa inspiradora para fazer esta exposição. Obrigado.